Muito bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesta manhã, hoje é sábado, meio-dia e 54, tô bem atrasada, inclusive, para gravar, mas de madrugada em pé com minha filha tá meio doente, mas os nossos deveres a gente tem que cumprir. E como eu tenho um compromisso com vocês aqui, vamos fazer uma análise bem rápida do mercado, fiquei um tempinho aí. E para você que tá aqui e gosta muito dos nossos estudos, nossas análises, tem mais interesse em conhecer o nosso operacional, vai ter um aulão gratuito, porque quem tá patrocinando é a XP, então eles que estão patrocinando, você não precisa pagar nada, na segunda-feira, dia 17 de março. E para quem fizer a abertura de conta pelo meu link, que está aqui na descrição, entrar também no grupo do WhatsApp, que é do grupo VIP, Parceria XP e The Boss, vão ver todas as instruções para poder participar de 3 dias de pregão operando junto comigo e com o Clinton, tá? Vão ser nos dias 24, 25 e 26. Faça a sua inscrição. Inscrição até o dia 19 de março, beleza? O mercado puxou muito forte na semana, né? Principalmente na quinta e na sexta. Vamos compartilhar aqui pra gente falar um pouquinho, tá? Então, só uma breve recapitulada aqui, um breve resumo, né? A gente sabia que a gente tinha esse fundo, isso aqui foi a referência, manipulação, possível defesa do médio aguardando aqui. Não é a melhor defesa do médio possível, porque a gente está no topo, né? Então, isso aqui a gente teria que avaliar como é que seria o nosso risco-retorno. Sabendo que isso aqui foi uma manipulação, a tendência do preço agora, manipulação em fundo, seria romper o topo, né? E é isso que ele está tentando fazer aqui, caminhando aos poucos. Em verdade, a gente está chegando já muito próximo de um nível de resistência anterior, que seria justamente esse ponto aqui, que não é um topo, porque ele não perdeu fundo, né? Então, não é um topo no semanal, mas é um topo do diário. E a gente tem que ficar muito atento a essa região, que essa região pode dar um pouquinho de trabalho para quem está comprado. Se a gente for ter uma análise tanto do Ibovespa normal quanto do Ibovespa dolarizado, a gente vê que eles estão chegando aí realmente num ponto ápice. Sinceramente, não sei se vai conseguir passar. Conseguiria passar se tivesse alguma coisa que saísse aí, que ajudasse nesse impulso, né? Porque só pelo preço, aí eu acredito que ele vai enroscar aqui. Ainda acredito que pode abrir até na segunda-feira com um gap de alta. Esse gap de alta ainda dá esse repique até chegar a essa região. E quando chegar nessa região, ele vai dar uma sofrida. Até mesmo se a gente botar o próprio gráfico do índice financeiro, a gente olhando aqui, o índice financeiro está também chegando num ponto sofrido dele, que seria essa região aqui, mais ou menos, ó. Porque seria justamente a região de choque do diário, região também do semanal, muito importante. Então, eles têm ainda um espaço a mais para cima, mas aqui tendem a sofrer. Aqui vocês viram muito bem que eu tinha essa linha aqui ainda, do linha de bolsa semanal, né? Uma vez que ele fechou acima dela e rompeu, a gente sabia que o preço iria pressionar muito para cima e a gente viu todo o setor financeiro indo para cima também. Voltando aqui para o diário, então aqui no diário a gente consegue ver que isso aqui foi uma formação de um topo pela estrutura, número de candles, né? E agora a gente poderia estar chegando nesse último cenário, aqui dando um trabalhinho ainda, podendo até enroscar nesse pavio que a gente acredita que tem muita liquidez, é um order block forte no tempo gráfico menor, para tentar rebater o preço de volta para baixo. Muito interessante seria que ele caísse aqui para pegar ou na defesa do médio ou vindo na nossa da linha do semanal, que ainda tem aqui mais embaixo, em torno de 116, né? Pra gente poder fazer aquela mão cheia que a gente faria do próprio swing. Mas, infelizmente, as coisas não são do jeito que a gente quer. A gente tem que trabalhar conforme as ferramentas são dadas para nós. Então é isso. Tem um leve espaço ainda para cima, mas a gente já vê uma forte pressão vendedora nessa região e aqui podendo enroscar um pouco o preço para tentar fazer um movimento de reversão. Não acho que perde aqui muito rápido e muito fácil, né? Justamente porque a gente tinha aquela linha branca lá, mas não seria nada absurdo a gente ver uma barra negativa com essa mesma amplitude logo depois. Se a gente ver aqui também, a gente já tem essa divergência que começa a se apresentar, né? Não foi ativada, não foi nada, mas para completar uma divergência, o que a gente precisa fazer para ter uma divergência verídica? Romper esse topo aqui. Rompendo esse topo, preço vai estar mais alto, MACD mais baixo, o linha também mais baixo. E isso aqui, ó, é muito importante, porque a gente vê que esse fundo é um fundo mais forte que o anterior. Se ele é um fundo mais forte do anterior e eu tiver uma divergência aqui acionada, eu tenho uma altíssima probabilidade disso aqui ser testado ou rompido. E aí os preços voltariam para cá. Acredito sinceramente que se ele voltar para cá, ele vai capturar essa liquidez para voltar para essa região aqui da nossa defesa do médio play, que está voltar para cá. No Ibovespa dolarizado, quando a gente começa a olhar aqui, não queria entrar muito em detalhes, né? Mas no Ibovespa dolarizado, a gente também está chegando num ponto importante, que é isso daqui. Ele diz
né? O RSI já me disse que isso aqui foi testado ou rompido. Se isso aqui foi testado, isso aqui eu sei que é uma linha de Boss também logo acima, a probabilidade de passar de uma vez é baixa. Então, o que eu poderia assumir? Tá bom, o Bovespa dolarizado tem um espaço ainda para cima, o Bovespa real tem ainda espaço para cima, o IFNC, o índice financeiro, tem um espaço ainda para cima. Então, o que eu tiro de conclusão? Beleza, eu vou deixar eles irem um pouco, quando eu chegar nessa região aqui, eu posso tentar buscar por alguma venda, justamente porque também o Ibovespa dolarizado está me mostrando uma resistência. O que significa que é uma resistência no Ibovespa dolarizado? Significa que ou o dólar vai cair mais e o Ibovespa vai se manter constante, ou o Ibovespa vai cair e o dólar vai subir, né? Porque se for cair o Ibov dolarizado, o dólar vai subir, a valorização, né, do dólar versus o Ibovespa vai subir e o Ibovespa vai cair, ou então o dólar vai se manter estagnado do jeito que está e o Ibovespa vai continuar subindo, né? Então é isso que a gente consegue ver aqui, beleza? Então é isso. Então, acredito muito que ainda possa ter aí ou abrindo mesolinha, ou então um gap de alta, e isso aí que seria até para as pessoas rindo, né? Mas seria eventualmente uma compra de tom, porque ele ainda estaria topando, né? Isso aqui, em contrapartida, eu também acho que também foi um short squeeze. Eu acho que foi um short squeeze. Por isso tem que ter muita cautela com essa venda aqui, porque se aqui foi um short squeeze, pode ser que o vendedor aqui nem exista mais, ele já foi embora. Já foi embora. E se ele foi embora, aí pode ser que ele não tem tanta força para defender aqui ainda, tá? Vamos ter muita cautela nessa venda aí. A gente viu aqui, ó, que a gente tinha essa linha que foi cortada para cima, para baixo. Agora não tem mais nenhuma linha de tendência, não tem mais nada segurando o preço aí. Se eu for para aqui, para o índice futuro, o que seria então o cenário mais fácil para minha vida? Cara, caiu, comprei, certo? É muito mais fácil eu agir dessa forma. Então, eu marquei aqui as regiões já para vocês, vou utilizar o tempo gráfico dos 5 minutos, para vocês verem que isso aqui é um possível key level dos 5 minutos que está se formando. Então, a gente aguardaria uma manipulação do preço em torno dessa região aqui, entre 129,610 até 129,780. Essa região, essas linhas aqui são linhas de Boss, tá? Eu só marco para a gente ter uma referência que elas são pontos de parada junto com os nossos order blocks. Então, essa referência aqui entre 128,995 até 128,640 também é um ponto de parada. E também 127,950 até 127,590. Lembrando que não é porque eu marquei a região que eu vou ter entrada, né? Eu tenho que ter região e gatilho, como o MACD divergência ou no RSI abaixo de 30. Se eu vi um movimento muito forte aqui, inclusive, eu posso ficar atenta esperando o meu RSI dos 5 minutos estar abaixo de 30, e aí isso seria um possível fundo de 1 hora. Olha como ele já está aqui tentando beijar. Então, vem aqui na nossa região, junto com o RSI, é um lindo ponto para a gente estar buscando um fundo de 1 hora, né? 5 minutos agora só continua a tendência de baixa. Beleza, aí a gente passa por 60 minutos, espera os 60 minutos vir abaixo de 30, que vai demorar umas horas, né, ainda. Vir abaixo de 30, quando ele vier abaixo de 30, depois de esse movimento forte de propulsão, essa pernada, que você não tem dúvidas que é uma pernada de impulsão, né? Não é aquela pernada bagunçada, que é de mitigação, a gente poderia esperar os 60 minutos abaixo de 30 para procurar um fundo de 4 horas e por aí vai, né? Tudo isso, essas regras, vocês conseguem aprender na nossa mentoria, né? A gente dá uma pincelada aqui para vocês, mas na mentoria a gente consegue destrinchar isso muito melhor. Eu marquei essas regiões aqui como vermelhas, mas elas deveriam estar vermelhas, em amarelo, tá? Mas eu tô com preguiça de trocar agora, que vocês vai demorar. Mas só para vocês saberem que são possíveis pontos de parada, mas tem que ter muita cautela nessa questão da venda. O que é mais interessante, eu comentando com o pessoal que estava na sala na sexta-feira, é muito interessante a gente ver essa lateralização. Toda vez que tem um movimento forte, você não sai vendendo na região de uma vez. Tem que ter cuidado. Você espera a lateralização e espera uma possível manipulação. Na verdade, se a gente até olhar isso aqui, ó, será que isso aqui já foi uma manipulação de 60 minutos que perdeu para testar essa região aqui? Pode ser. Só que pelo RR não valeria tanto a pena, não. Eu queria que tivesse tocado aqui. Mas tá bom, vamos ficar muito atento aqui a essa primeira parada aqui, porque ela é muito interessante para ser o primeiro ponto de compra, beleza? Vamos agora falar do dólar rapidamente, porque o dólar também sofreu uma pressão absurda, né? Os mercados foram todos muito direcionais na sexta-feira. Se a gente for olhar de forma bem fria, o que a gente consegue ver isso aqui? Que a gente estava na tendência de baixa, aí a gente... Vou tentar aqui direitinho. Tendência de baixa. Aí fizemos esse repique aqui, aí a gente tenta trazer o preço de volta para cá. O que significa este ponto e o que significa este ponto?
significa uma possível entrada de confirmação. Para que eu tenha a certeza dessa entrada, a gente sempre vai marcar de 0 a 100 e eu vou esperar o toque da região dos 79%. O primeiro foi esse aqui e o segundo esse aqui, significando que poderia ser uma segunda entrada de confirmação aqui. E aqui, quem buscou as regiões aqui no final, o stop muito curto para um possível swing trade para tentar voltar para cá, tá? Não é de toda loucura. Só que, pensando que o Bovespa tem ainda um espaço para cima até encontrar uma resistência de verdade, é um swing arriscado, tá? Vale a pena, porque o risco-retorno é muito bacana, mas é arriscado. Qual seria o melhor dos mundos para mim aqui? Se tocasse esse 692, mais ou menos, porque aqui é uma linha de boss do mensal. Então seria muito interessante se ele tocasse aqui antes dele ir. Mas vocês viram que eu fiquei a ver navios com boa parte da posição quando o Ibovespa não tocou no meu ponto e começou a subir. Eu tive que correr atrás do rabo, né? Então é isso, tá? Da mesma forma que o Ibovespa subiu muito rápido e o dólar caiu muito rápido, a gente pode buscar pontos de entrada no próprio RSI, né? A gente junta a região com o RSI e a gente busca por aqui. Então, 5 minutos, na verdade, ele já fez o toque aqui, nessa região, segurou e ultrapassou. Então, 5 minutos já não me resolve de nada. Mas também a gente não tinha região, né? Então, aqui, o que a gente fala? Quando eu tenho a gatilho, mas eu não tenho região, é como se não tivesse nada. Então, aqui não teve trade nenhum na parte da venda na sexta-feira, né? Nesse repique. Aqui era quem vendeu fundo aqui foi muito feliz na vida, da mesma forma que quem comprou topo lá no índice futuro. Até o relógio está certo duas vezes ao dia, né? Quem gosta de fazer esses rompimentos, que na grande maioria são pagos, né? Quando é um dia direcional, a pessoa sai muito bem. Então agora aqui, o que a gente poderia esperar? Talvez os 60 minutos em torno de 70 aqui, a gente poderia esperar por um possível topo do 4 horas, né? A mesma regra que a gente acabou de comentar do índice, mas aqui eu marquei as linhas de boss para vocês saberem que é em torno dessas regiões aqui que eu marquei para vocês. Então, região de 5771 até 5783 é uma região de venda. Eu vou buscar meu gatilho do MACD e o RSI. Segundo, 5790 até 5798, depois 5803 até 5816. Eu não acho que ele vá buscar tão aqui, mas a gente tem que sempre ficar esperto, né? Vai que é um B15 do Storm, quem sabe. E 5845 até 5858. Chegar aqui é um ponto de primeira parada do diário, e aí se ele conseguir ultrapassar aqui, aí ele tem tudo para vir buscar aqui, e a galera do swing que acabou comprando aqui nessa região foi muito feliz. Em verdade, a gente consegue ver pelo 120 minutos que a gente veio até esse último doji. Eu não vi se ele chegou a tocar os 50%. Vamos ver. Já chegou a tocar. Chegou a tocar os 50% para poder balancear. E olha como ficou bonito essa divergência aqui, ó, do histograma. O linha, bem verdade, podia estar mais bonito, né? E olha aqui, chegou abaixo de 30. Lindo, lindo, lindo movimento. Você faz esse repique aí para bater na venda ainda e a gente torcer para ele chegar nesse ponto final. E o Ibovespa subir ainda mais um tequinho, que é o que a gente espera. Vamos agora falar aqui um pouco do Trading View, dos mercados lá fora. Bitcoin se movimentou muito esses dias que eu fiquei fora, né? Inclusive, a gente tem aqui marcado ainda, né, uma linha de boss do diário, uma linha de boss do semanal. Semanal a gente viu que foi onde ele chegou a primeira vez, quem fez a entrada de risco foi estopado e teve que fazer um trade de 1 hora depois de confirmação. E agora, por que eu marquei esse diário? Porque ele fez uma troca de polaridade, né? Então ele rasgou para baixo, chegando aqui para essa região, pode sofrer um pouco. E aqui, essa outra linha azul é a última linha de boss do diário. Foi uma sacanagem que não tocou. Foi uma sacanagem. Mas beleza, a gente pega você outro momento, Bitcoin. Em verdade, se a gente for olhar aqui e marcar, ele fez uma manipulação. Ó, vou marcar aqui pra vocês verem. Ele fez uma manipulação no fundo anterior com RSI, tudo bonitinho da Silva. Foi numa hora ou no 4 horas, eu não lembro. Deixa eu ver aqui agora. Ele até tinha essa divergência aqui, ó, de 1 hora. Só que o mais bonito foi do 4, então. Aqui, tipo, fundo, pá, subindo. Não tinha linha, mas era a divergência do histograma. E agora os preços tentando vir até essa região, sabendo que essa base aqui a gente vai atrapalhar um pouco, né? Inclusive eu posso até marcar ela aqui como possível ponto de parada para os interessados na venda, como Joe. Em contrapartida, se a gente olhar aqui, eu vou continuar deixando isso aqui marcado, porque ainda pode ter uma defesa do médio do player aqui. Uma defesa do médio ruim, que ela é de topo, porque não rompeu o topo anterior. E é isso. É isso que temos. Aqui, então, nessa região, entre 85.780 até 86.900, ponto de parada de venda. 88.145 até 90.342, ponto de parada. E 94,
255 até 96,600 também, ponto de parada. Não tô afim de comprar, não tô afim. Se ele vier nesse ponto aqui, eu prefiro perder o trade do que arriscar, porque eu quero comprar aqui, em torno de 76 mil. Ele tocou esse order block eu marquei junto com a galera da mentoria. Se tiver alguém da mentoria aí, falei, porque eu acho que gráfico parado funciona bem, né? Mas a gente fala antes de acontecer. Mas enfim, em verdade, ele até fechou dentro do order block, fechou abaixo. Será que foi nos 5 minutos, então? Que a gente tinha visto. Eu até falei pra eles, eu disse, ó, aproveita, viu? Eu vou dormir. Quando eu dormir, vai dar o trade. E foi dito e feito. Aqui. Fechou abaixo, fechou acima, tá. Quem gosta do risco, né? Não chegou a tocar 50% também. Agora vamos falar um pouquinho de US 500. US 500 tocou num ponto importantíssimo nosso do semanal. Nós estávamos todos na mentoria olhando este momento, comentando no WhatsApp. Foi muito emocionante. Quem pegou aqui no toque já está sendo muito feliz, porque a expectativa desse movimento é testar pelo menos essa região aqui de 5.789, tá? Não sei se vai vir até tudo isso aqui, mas até aqui, a região desse choque, que agora já é choque, agora o semanal, eu posso considerar ele como dos dois lados. Aqui vai ser o primeiro ponto de parada do player comprador. E aí, para eu poder tentar capturá-lo, eu marco as regiões dos meus 4 horas. Então, tudo isso aqui para mim é região de venda. 5.764 até 5.864. Depois, 6.035 até 6.102, que é a defesa de médio aqui, tá? Compras eu não tô muito afim. Mas eu tô muito afim de arriscar um trade. Porque eu tenho muito stop para tomar, a gente marca aqui esse fundo de 5.526, 5.527 e espero o toque aqui para ser uma defesa do médio player, stop aqui, tá bom? Essa região do semanal, ela não era tocada desde 2023, se eu não me engano. Não, mentira. Me engano sim. Desde agosto de 2024. A região que não era tocada desde 2023 foi do Dow Jones, que a gente também marcou. Porque todos eles chegaram juntos ao mesmo tempo. Por isso a correlação de mercados. Quem acompanhou aí algumas lives que a gente já fez no passado. Dow Jones, Nasdaq, US 500, Bitcoin, tudo caiu nas mesmas regiões de compras ao mesmo tempo, né? Foi muito interessante esse dia. Foi terça ou foi quarta? Mas é isso que temos. DXY, dólar caindo, né? DXY caindo no mundo inteiro, então aqui ia sofrer essa pressão mesmo. Eu queria que DXY tocasse aqui ainda em 103,039 para poder me dar uma compra muito magnífica do diário. E aí seria interessante ele perder isso aqui com uma divergência aqui no 4 horas ou 288, 640 gráfico, se quiser eu gosto do 288, para ter uma divergência tocando nesse ponto. E aí vai muito em linha com o que a gente tem conversado sobre o dólar, né? Seria muito interessante ele perder lá para tocar a região do mensal. Vamos torcer para isso tudo dar certo. Vamos torcer. Pois então é isso. Região de venda da DXY tem aqui entre 104,239 até 104,666. Vou até mudar. Pronto. 105,938 até 106,422. Depois 107,172 até 107,662, certo? E compras só passa aqui nessa região, tá? E euro, né? Se o DXY caiu, obviamente o euro dólar subiu pra cacilda. Aqui ele já tá numa região de venda, né? Eu não marquei aqui. Já chegou a tocar o doji, inclusive. Mas depois, lembra que eu acabei de falar? Depois de um movimento muito forte, a gente tem que esperar uma lateralização no tempo gráfico menor para operar uma manipulação. Não temos nada numa hora. No 4 horas seria interessante ele ainda vir testar aqui, para aí sim ele dar a manipulação, tocando até a região dos 50%. E aí vai muito em linha com o DXY que a gente tá torcendo para cair. Caso ele não venha aqui nesse momento, aí a gente espera ele cair. E aqui seria o primeiro ponto de compra do euro-dólar, que seria 1,06 até 1,05, mais ou menos. Depois, 1,05 até 1,04. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Tenha um excelente final de semana em família. Beijos e até mais.